que é o regime jurídico administrativo? O que seria o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público? Vamos aprender agora alguns princípios e algumas informações muito importantes a respeito do tema administração pública. Essa aula está sendo gravada a pedido de um colega que colocou nos comentários, por isso que eu peço, deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. E eu vou gravar esse vídeo a pedido de Rafael, guarda-vidas, professor de Taekwondo, colega que colocou aí nos comentários para que aulas sobre o tema administração pública fossem gravadas. E nós vamos começar falando sobre o regime jurídico administrativo. O que seria o regime jurídico administrativo? Um conjunto de poderes e restrições que limitam e que condicionam a atuação da administração pública. Quando eu falo em poderes, eu estou falando no princípio da supremacia do interesse público. Quando eu falo em restrições, eu estou falando do princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios formam a base do regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, que é um conjunto de poderes e restrições que a administração pública é submetida para que possa atingir os seus fins, para que possa atingir a finalidade pública, para que possa atingir o interesse público. Então, se falou em regime jurídico administrativo, lembre-se que o regime jurídico administrativo ele é formado por dois pilares: princípio da supremacia do interesse público, princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu coloquei aqui, que o regime jurídico administrativo ele é característico do direito público. O direito público ele trata de assuntos de interesse coletivo, de interesse geral. Então, o regime jurídico administrativo ele é típico de direito público. São direitos e restrições que no direito privado você não vai encontrar. Então, uma série de poderes que o particular não tem e um conjunto de limitações que não vão limitar o particular. Tudo isso é para que possa atingir os seus objetivos que está lá previsto na lei e que também está previsto na Constituição. Vamos começar falando sobre o princípio da supremacia do interesse público. Atingir seus objetivos. E a administração pública, para atingir esses objetivos, ela precisa ter uma série de poderes a mais, além do que o particular tem. Porque senão ela não consegue atingir seus objetivos, ela não consegue atingir sua finalidade. E esses objetivos aqui são os objetivos que o administrador quer? São os objetivos que a administração pública escolher? Não, são os objetivos definidos pelas leis e pela própria Constituição Federal. Lembra do princípio da legalidade, em que a administração pública só pode fazer ou só pode atuar quando houver uma lei que autorize ou que mande ela agir? Pronto, está também ligado ao princípio da supremacia do interesse público. E como exemplo de aplicação do princípio da supremacia do interesse público, está, por exemplo, quando a administração ela usa o seu poder de polícia. Exemplo, poder de polícia. E esse poder é quando, por exemplo, a vigilância sanitária fiscaliza se tem algum estabelecimento funcionando de forma irregular. Quando a vigilância sanitária interdita um estabelecimento, ela está usando o seu poder de polícia. E é uma coisa que ela é imposta ao particular, que é autoexecutável. O particular, ele pode se defender, procurar judicialmente se ele se sentir prejudicado, mas a administração pública, ela pode ali naquele momento, sem mesmo precisar procurar o judiciário, interditar um estabelecimento. Isso é o exercício do poder de supremacia do interesse público, do poder de império da administração pública ou do poder extroverso da administração pública. Então, no exercício do poder de polícia, quando a administração ela impõe limitações e restrições ao particular, ela está exercendo sua supremacia de interesse público. E qual é o interesse público? Aquele fixado na lei e na Constituição. A lei e a Constituição representam o quê? A vontade geral, entre aspas. Por que a lei e a Constituição representam a vontade geral? Quem cria as leis são os deputados e senadores, no caso do Congresso Nacional. Quem colocou os deputados e senadores lá? Nós. Eles estão lá para fazer o quê? Nossa vontade, que é a vontade do povo. Então, se nós
elegemos representantes para fazer nossa vontade, para nos representar. E esses deputados e senadores, e essas pessoas que nós elegemos para nos representar, quando criam leis, quando criam normas, elas estão fazendo o que a gente quer, entre aspas. Então, qual é a finalidade pública? É a finalidade que a lei estabelece e que a Constituição estabelece. Não é o interesse público, não é a finalidade pública que o administrador quer, mas sim que a lei e a Constituição que representam a vontade geral, porque o nosso sistema é representativo, então é o que as leis dizem que é interesse público, o que as leis dizem que é finalidade pública. Voltando para o exemplo, no exercício do poder de polícia, é um exemplo de princípio de exercício do princípio da supremacia do interesse público. Outro exemplo são as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Bem, são cláusulas em que a administração pública pode unilateralmente, independentemente de consultar outra parte contratada, alterar o contrato. A administração pública tem esse poder de alteração unilateral, ou seja, somente de um lado de um contrato. E isso deriva do princípio da supremacia do interesse público. Sempre que houver um conflito entre o interesse público e o interesse particular, o interesse público deve prevalecer. Mantenha isso em mente. Óbvio, respeitados os direitos e garantias fundamentais, como o devido processo legal. Por exemplo, se você se sentir prejudicado pela atuação da administração pública, você pode recorrer ao judiciário, ok? Então, o princípio da supremacia, ele é caracterizado por uma relação vertical, em que a administração está em caráter superior. A administração está em um nível de superioridade em relação ao particular quando houver um conflito de interesse. Verticalidade. Indisponibilidade do interesse público. Bem, como eu coloquei aqui, é um conjunto de restrições que limitam a atuação administrativa para que o fim público, para que o interesse público seja atingido. E o que seria indisponibilidade? Bem, indisponibilidade é você não poder dispor de algo. O administrador público, ele administra uma coisa que é do povo. O administrador público, ele não é o dono da coisa pública, não é o dono dos bens públicos. Por não ser o dono da coisa pública, porque a coisa pública ela é do povo, ele não pode dispor. Indisponibilidade é isso. Você não pode fazer o que você quer. O particular, ele tem a autonomia de vontade. Se ele tem um bem e ele quer se desfazer, simplesmente se desfaz. Se ele quer contratar um serviço ou um trabalho, ele simplesmente contrata. A administração pública, também ligada aqui ao princípio da legalidade, a administração pública ela não pode dispor da coisa pública, ela não pode fazer o que quiser, ela não pode comprar da forma que quiser, contratar do jeito que quiser, ou vender algum imóvel, algum bem público da forma que quiser, justamente porque ele não pode, o administrador, ele é um gestor da coisa pública, ele não é o dono. Então, o princípio da indisponibilidade é um conjunto de restrições que a administração pública sofre para que o interesse público não seja prejudicado. São para que o interesse público seja respeitado. É por isso, por exemplo, que a administração pública, para contratar o pessoal para trabalhar, tem que fazer concurso público. Porque o administrador ele não pode escolher quem ele quiser, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Para contratar servidores e empregados públicos, a administração pública precisa fazer o quê? Concurso público, pelo princípio da indisponibilidade. Ele não pode dispor da coisa pública, ele não pode fazer o que ele quiser, contratar quem ele quiser. Ele precisa fazer concurso. Então, um dos exemplos de aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público é a obrigação da realização de concurso público. Outro exemplo, como regra geral, a obrigação de fazer licitação. Como regra, para a administração pública fazer um contrato administrativo, ela precisa, como regra, óbvio, admite exceções, dispensa inexigibilidade de licitação, tá? Mas, como regra, a administração pública, para contratar alguma coisa, para fazer um contrato administrativo com um particular, ela precisa fazer uma licitação.
para que aquela administração faça a melhor escolha possível, para que o administrador público não disponha da coisa pública, da máquina pública da forma que ele quiser. Então perceba que tanto o princípio da indisponibilidade do interesse público quanto o princípio da supremacia do interesse público, eles têm grande proximidade com o princípio da legalidade, principalmente o princípio da supremacia do interesse público. O princípio da disponibilidade do interesse público está mais relacionado com o princípio da finalidade, que está relacionado também com o princípio da impessoalidade. O princípio da indisponibilidade do interesse público, que é um conjunto de restrições essas que são impostas à administração pública e que não são impostas ao particular para que o interesse público não seja prejudicado, para que o administrador público não disponha da coisa pública, porque lembrando que o administrador público ele é um mero gestor, a coisa pública não é dele. Então aqui está um pouco mais ligado ao princípio da finalidade ou princípio da impessoalidade. E como exemplo nós temos o concurso público e a obrigatoriedade de licitação. Então esses são os dois pilares do regime jurídico administrativo. Desses dois princípios que são implícitos decorrem todos os demais princípios explícitos que estão no artigo 37, que será gravado em breve um vídeo sobre o tema princípios explícitos da administração pública. Inicialmente, eu quero somente que você tenha essa noção de regime jurídico administrativo, que é composto por poderes, princípio da supremacia do interesse público e restrições, princípio da indisponibilidade do interesse público. Espero que tenham entendido. Acompanhe os próximos vídeos. Vamos gravar alguns temas relacionados à administração pública. Deixe aí nos comentários suas dúvidas, sugestões, temas que vocês gostariam que eu tratasse. Obrigado por acompanhar meus vídeos. Curtam, compartilhem. Até a próxima e bons estudos!